Bem-vindos ao nosso primeiro episódio de podcast dedicado ao Espiritismo, um projeto da Federação Espírita do Estado de Goiás. É um trabalho dedicado ao estudo e reflexão da doutrina espírita e seus ensinamentos, e também ao movimento espírita de forma geral. Espero que todos aproveitem. Nesse primeiro episódio piloto, vamos abordar esse tema que é muito importante, a atuação da Federação Espírita do Estado de Goiás, seus projetos, suas iniciativas. Temos uma convidada muito especial, a presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, que irá compartilhar conosco suas experiências, seus conhecimentos, compartilhar também a sua visão sobre o trabalho, como ele é desenvolvido. Vamos aprender juntos sobre a importância da união, da colaboração na difusão da doutrina espírita e no auxílio ao próximo, claro. Eu sou Carlos Milhomem, estarei aqui com vocês nesse episódio, espero que em outros também, para compartilhar com vocês informações relevantes, reflexões profundas, histórias inspiradoras, tudo baseado na doutrina espírita. Além da nossa convidada especial, que já iremos apresentá-la, quero dizer que temos aqui também presente uma companhia de peso para a nossa conversa sobre a atuação da Federação Espírita do Estado de Goiás, Cleomar de Barros. Bom dia, Cleomar, tudo bem? Bom dia, Carlos, bom dia, Márcia. É uma alegria, né, a gente poder desenvolver esse projeto aqui, onde a gente pode levar aos ouvintes, aos participantes, né, o que se pretende fazer com a federação agora na gestão da Márcia Ramos, né? Perfeitamente. Agora sim é hora de apresentar nossa convidada para esse episódio. Ela é uma líder na comunidade espírita do Estado de Goiás. Atualmente ocupa o cargo, como já dissemos, de presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, com uma vasta experiência em trabalhos sociais, em trabalhos filantrópicos. Nossa convidada tem muito a compartilhar conosco sobre a atuação da Federação Espírita na região, seus projetos, suas ações. Então, sem mais delongas, gostaria de dar as boas-vindas à nossa convidada especial, presidente da FEGO, Márcia Ramos. Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, Carlos, uma alegria, um prazer aqui estar. Bom dia, Cleomar, bom dia a todos que nos ouvem. Nossa gratidão pelo convite. Sim, nós que agradecemos pelo apoio e por essa participação. Márcia, então, já entrando no nossa conversa, né, é possível falar um pouco, de uma forma breve, claro, sobre a história e a missão da Federação Espírita do Estado de Goiás, e aproveitando também para falar das principais iniciativas e projetos que a FEGO está desenvolvendo atualmente? Sim, claro, a Federação Espírita ela é servidora do movimento espírita. Perfeito. A proposta é unir o movimento espírita, unindo os espíritas. Essa proposta é trazida por Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo da unificação do movimento espírita. Portanto, sintetizando, é união e unificação. Uma palavra-chave que nós temos aqui é unir. União, amizade. E é claro que nós temos uma abertura para falar do nosso projeto piloto, não é isso, Cleomar? Com certeza, é interessante. Esse projeto ele começa com essa fase inicial aqui, que a gente pode chamar de projeto piloto, mas a pretensão é que a gente vá continuar isso toda semana, né, contar com esse trabalho aí, e estamos, né, nesse momento precisando de apoio para esse projeto, né, patrocinadores que quiserem nos procurar, depois nós vamos ter contato aqui através da federação mesmo, e que nós vamos precisar de companheiros que possam nos ajudar a manter esse trabalho, né, ao longo do tempo, porque é uma forma de a gente levar o conhecimento da doutrina a um público muito maior. Então essa é a importância desse trabalho que nós vamos fazer, né? E de nos unirmos também, né? Utilizando a palavra-chave que já foi dada aqui no início do programa. Márcia, é possível falar ainda mais um pouco sobre as iniciativas, os projetos que você tem se ocupado atualmente? Eu sei que demanda muito do seu tempo. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre esses projetos? Sim, a Federação Espírita, ela tem uma diretoria que chama-se Diretoria da Unificação do Movimento Espírita. Sim. Qual que é a proposta dessa diretoria, dessa estrutura federativa? Unir os espíritas, levar a amizade, levar a fraternidade, levar o consolo às casas espíritas, aos frequentadores, trabalhadores de casas espíritas, divulgar a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus.
Márcia, um assunto leva a outro, não é isso? Nós vemos essas iniciativas todas voltadas para a união e a homogeneização do espiritismo no estado de Goiás, não é isso? É isso. Mas imagino que tenham muitos desafios. É possível falar um pouquinho para a gente sobre esses desafios que você tem encontrado? Olha, a doutrina se ampara em livros. E quando nós estudamos a obra da codificação, que é a obra de Allan Kardec, Sim. que neste ano está completando 166 anos, aliás, melhor, este mês está completando 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril. Inclusive, a Federação vai fazer uma grande homenagem ao codificador, 18 de abril, e também a todos os ex-presidentes da Federação. Então, o objetivo é esse: estudar a doutrina espírita, levar o consolo através do conhecimento nas palavras evangélicas que conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é o Evangelho de Jesus, redivivo pela codificação da doutrina. Márcia, a gente tem conhecimento que você sempre teve, você sempre gostou de enfrentar desafios, né? Quanto maiores, mais você estava ali pronta para fazer isso. A gente já se conhece há algum tempo, não vamos falar o tempo não, senão vamos descobrir a nossa idade, isso não é muito bom, né? Mas você tem, dentro do que nós havíamos conversado anteriormente, você tem um projeto de interiorização da federação. Como é que você pretende que isso seja levado adiante? Olha, esse trabalho nós temos uma boa experiência, porque antes de ser presidente da federação, nós dirigimos uma área que chama-se Assistência e Promoção Social Espírita por 6 anos. E sempre viajamos pelo interior do estado, levando a orientação, a palavra da Federação Espírita, a orientação quando solicitada. Então, nós conhecemos bem o interior do estado, o movimento espírita do estado, e conhecemos bastante as casas espíritas da Grande Goiânia, porque por 2 anos, nesses últimos 2 anos, nós visitamos assim dezenas de casas espíritas para exatamente realizar esse trabalho da união e da unificação do movimento. Como tem funcionado, Márcia? Pode falar para a gente sobre as casas espíritas, o intercâmbio com essas casas espíritas hoje? Nós temos quantas casas espíritas integradas no movimento? 640 casas espíritas. Claro que nem todas as casas espíritas são adesas à Federação Espírita. Sim, okay. Nós estamos fazendo uma campanha de adesão de casa espírita, e não tão somente de casa espírita, de pessoas físicas, para também se tornarem amigos FEEGO, quer dizer, se inscreverem também como amigos FEEGO, porque essa é a proposta de incentivar cada vez mais pessoas para estarmos juntos, no propósito da amizade e da união. Uhum. Então, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem procurar a FEEGO e se integrarem, se transformarem em amigos da FEEGO. É isso. Podem, não devem. As casas espíritas devem se associar à FEEGO, e as pessoas físicas, quaisquer sejam elas, também devem se associar à FEEGO. Entendi. Que não estejam participando em nenhuma casa espírita, seria assim? A casa espírita que por acaso ainda não está associada à FEEGO, nós estamos fazendo a campanha, e aí daí a importância das viagens para o interior, para que essas pessoas também, essas instituições, se filiem à FEEGO. E é um desafio, Márcia, manter essas instituições espíritas, vamos dizer assim, unidas e unificadas nos princípios da doutrina? É um trabalho muito gratificante que a gente realiza pela amizade. Conhecemos muitos e muitos companheiros, as lideranças espíritas, estamos todos juntos nesse trabalho. Então, é um momento de muito gratificante para nós quando estamos juntos. Isso é muito legal, Cleomar. Eu pensei que ela ia falar sobre vendo isso como uma dificuldade. No entanto, não. Ela falou que é uma alegria trabalhar nesse sentido, né? E ver o movimento se unindo. Cada vez que a gente recebe, nós temos um projeto já em curso, que é o Café com Música. Então, Cleomar é um dos nossos participantes, toca, canta, faz karaokê. Todas as vezes que a gente reúne essa turma lá, é uma alegria. E eles saem de lá amigos FEEGO.
Isso, realmente esse projeto é extremamente interessante, muitas casas já participaram, tem várias programações no transcorrer, né, desse ano ainda, para que todas possam participar desse projeto. Não só aqui, mas também a FEEGO vai fazer tipo um trabalho itinerante também, né, de visitar outros espaços, outras localidades do interior, para fazer esse trabalho de divulgação. A ideia, né, que a Márcia quis colocar é unir mesmo as casas espíritas com a federação. Esse trabalho conjunto dessa união é que vai proporcionar o crescimento da doutrina em todo o Estado, inclusive levando esse conhecimento da doutrina a outras pessoas. Esse é o objetivo principal, é justamente isso, a divulgação da doutrina. Né? Isso fortalece o movimento espírita de forma geral, porque fortalece as casas espíritas. Essa é a ideia por trás. A ideia é atender a orientação do codificador, porque quando a gente divulga a doutrina espírita, nós consolamos as dores das pessoas, as aflições, as decepções, as tristezas. Isso nós consolamos exatamente porque apresentamos a palavra de Jesus. E quando nós consolamos, nós estamos realizando o trabalho da caridade. E a caridade, nas colocações trazidas por Allan Kardec, é que fora dela não há salvação. Então, a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Perfeito, Márcia. Existe algum trabalho, fiquei curioso agora, assim, de formação desses novos líderes espíritas, ou da formação das pessoas que se integram lá na federação ou nas casas espíritas para ficar unificado, homogeneizado a doutrina? Conhecimento da doutrina é levado em todas as casas espíritas, tem os trabalhos de estudo da doutrina, porque sem estudo não existe doutrina. Perfeito, isso, E a Federação Espírita também oferece os cursos, assim como a FEB, a Federação Espírita Brasileira, também oferece os cursos. Portanto, em todos os locais que as pessoas quiserem conhecer a doutrina espírita, elas terão essa oportunidade através das casas espíritas e das nossas federadas. Márcia, isso puxou um gancho aqui interessante, claro. Aqui, Carlos, uma pergunta aqui curiosa. Tanto na formação dos líderes, que já são aqueles que fazem parte das lideranças, mas aperfeiçoar o trabalho deles, tem algum projeto específico voltado para o público jovem, para, vamos dizer assim, como está sendo tratada essa questão da renovação do público na doutrina espírita? Porque novos líderes precisam ser criados para dar continuidade nesse trabalho maravilhoso que tem sido, né, efetuado agora. Como é que está o pensamento da federação nesse aspecto? A Federação Espírita tem um departamento, são vários departamentos, que a gente chama coordenação diária. Um dos departamentos é da mocidade. Então, é dirigido por jovens e visando jovens dentro da Casa Espírita. A exemplo disso, nós tivemos agora o 39º Congresso Espírita, que foi todo ele realizado por jovens. Olha só. E estamos com muitos jovens aí no movimento espírita, grandes lideranças, que são rapazes, moças, jovens. A nível nacional, muitos deles são muito jovens. Eu achei bem interessante a participação Na nossa deles. Casa Espírita, que é o Grupo Espírita Mensageiros da Luz, que o Cleomar conhece, que a gente fundou na década de 70, nós temos aulas de música, aulas de arte, para incentivar os jovens a estarem na Casa Espírita, para através da arte, através da música, eles também aprenderem a doutrina e colocarem em prática. Márcia citou o Congresso Espírita de Goiás, né, e é um dos grandes projetos, né, uma das grandes Das realizações da comunidade espírita, né, e o tema foi exatamente o Consolador ante os novos tempos. Exatamente, Consolador ante os novos tempos. O Consolador que você vem falando aqui, né, o propósito da doutrina espírita, consolar e ante os novos tempos. E aí eu me pergunto, Márcia, existe assim, uma visão da FEEGO para o futuro do movimento espírita, assim, uma visão médio e longo prazo? Sempre de progresso, sempre de prosperidade, porque quando nós nos amparamos nas orientações de Jesus, a esperança é o nosso guia. Portanto, todas as ações realizadas nas nossas federadas, nas casas espíritas, é o trabalho da evolução do ser, até atingirmos a angelitude, todos nós. Quando eu estava pensando sobre isso, Márcia, eu lembrei, na verdade, de uma questão do Livro dos Espíritos, onde é perguntado lá se o espiritismo se tornará uma crença comum, uma crença geral, né?
ou se ficará sendo partilhado como crença apenas por alguns grupos de pessoas. E é claro, vocês conhecem bem a resposta melhor do que eu, né? Certamente se tornará uma crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Essa foi a resposta dada pelos espíritos. Allan Kardec. E foi exatamente o que você falou. A gente vê assim, uma integração, um estudo muito forte, né, da doutrina espírita, uma concatenação das ideias. Muito bonito. É uma questão de lógica. A doutrina espírita é lógica. Qualquer pessoa que para pensar, ela vai entender. Porque primeiro tem um aspecto científico. E quando nós falamos no aspecto científico, Kardec nos orienta assim que a fé tem que ser raciocinada. Isso já é um salvo-conduto para qualquer pessoa. Fé raciocinada. E ele ainda acrescenta: fé raciocinada é aquela que desafia a razão em todas as épocas e em todos os tempos. Então, tudo que observarmos dentro da doutrina espírita tem uma lógica. Se nós observarmos, por exemplo, o trabalho realizado por Francisco Cândido Xavier, Sim. o grande médium, o grande apóstolo da humildade, do amor, da sabedoria, nós vamos ver a presença dos espíritos em toda aquela obra. Ele começa com 21 anos de idade, recebendo um livro de poesias. Poesia é o estilo literário mais difícil que existe. E, no entanto, Emmanuel, que é o mentor intelectual da obra dele, traz a primeira obra exatamente para mostrar às pessoas o trabalho maravilhoso, iluminado da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, qualquer momento que observarmos a doutrina, a gente vai ver que tem lógica. E você citou aí também guiado pelos espíritos. Guiado pelos espíritos. Por exemplo, a reencarnação é questão de justiça. Porque se não houver reencarnação, não existe justiça. Como que uma pessoa pode vir muito inteligente, muito preparada, um grande gênio como um Mozart, um Beethoven, um Einstein, um Gandhi, um Chico Xavier? Como que pode vir uma pessoa com tantas qualidades ou virtudes e outras totalmente desprovidas? Então Deus estaria criando pessoas, espíritos diferentes. Esse aqui vai ser dotado de muita qualificação de virtude, de ciência, de intelectualidade, e o outro vai nascer obtuso de inteligência. Onde é que está a justiça de Deus se não observarmos a reencarnação? Entendi. Reencarnação é princípio de justiça. Porque uns têm tanto e outros têm tão pouco, né? Porque tudo dá certo para algumas pessoas e para outras nada dá certo. Como é que se explicaria E dentro, às vezes, dentro da mesma família, existem situações assim, de um filho muito proeminente, com muito destaque na sociedade, com muito laureado, e o outro totalmente desprovido de inteligência. Então, conhecemos vários e vários casos nessa situação. Todos nós, se observarmos, vamos entender isso também, verificar que existem diferenças dentro da própria família. Filhos totalmente diferentes, espíritos que reencarnaram juntos no processo da evolução. Claro, essa forma de enxergar faz a gente ver a vida de forma diferente, né? Com mais tranquilidade, com mais calma. Está nisso uma parte da consolação que a doutrina espírita nos oferece, seria assim? Seria, e a doutrina espírita ainda vai nos falar, sobretudo pelo lápis iluminado de Francisco Cândido Xavier e a inteligência brilhante de André Luiz, quando ele traz, André Luiz, o espírito, traz toda a obra, que depois foi imortalizada também no cinema, e toda ela falando da ação e da reação. Existe um livro especificamente de André Luiz que se chama Ação e Reação. E nesse livro ele vai nos contar os fatos que, as ações que nós praticamos nesta encarnação, elas serão resultado nessa própria encarnação, mas consequentemente em outras encarnações nós teremos o resultado daquilo que plantamos. Também uma questão de lógica: se plantarmos roseiras, nós não vamos colher cravos. Vamos plantar roseiras, colheremos roseiras. Plantarmos cravos, colheremos cravos. Então, portanto, quem está plantando abacaxi aí no sentido literal, vai colher abacaxi mesmo. Se no momento a colheita de abacaxis, observa o que você está semeando hoje. Exatamente. Futuro, né?
Mas você tem um ponto que a gente gostaria de saber de você. A federação tem se adaptado, com certeza, às mudanças tecnológicas, uso de redes sociais, etc., para disseminação da doutrina espírita. Como que isso é visto institucionalmente, tanto pela FEB como pela FEB? O que tem sido proposto nessa direção? Bom, a federação, todas as federadas se saíram muito bem com esse momento de pandemia, com as reuniões virtuais, foi um sucesso. Mas a gente ressente muito da ausência das pessoas, do abraço, do carinho. Por isso a importância do trabalho que a gente está realizando agora. Retornamos às viagens. Próxima semana estaremos em Uruaçu, 2 dias em Uruaçu, vai uma caravana de Goiânia. Todos estão convidados, Cleomar parece-me que estará indo também. Estaremos. Então, a nossa casa, o Grupo Espírita Mensageiros da Luz, durante todo o período da pandemia, nós não paramos. A gente fazia o trabalho na porta do centro, na rua. E lá distribuíamos as cestas, distribuímos até hoje, toda semana, 120 cestas, toda semana. Então, o nosso trabalho não parou. O trabalho de distribuição de fraldas, de muletas, de cadeira de roda, Isso durante todo aquele período de isolamento social, todo ele. todas as atividades eram executadas, mesmo Na que rua. tivesse que ser Na rua. Ao ar Não, livre, nós, né? nós fazíamos todos os dias, nós tínhamos a live do Mensageiros da Sim. Luz, todos os dias nós fazíamos a live, todos os dias. Foram mais de 700 lives, e nos dias que tínhamos trabalho no centro, nós passamos os trabalhos para o período da manhã, por uma questão de segurança, e todo sábado, todo domingo a gente ia lá para a porta e cantava e fazia as orações, e não abraçava as pessoas, mas distribuíamos os kits. De igual maneira, nós fomos algumas vezes também lá para a porta do hospital, antigamente chamava Hospital do Covid, para fazer oração com as pessoas que estavam lá dentro. Um momento muito, muito emocionante mesmo. Márcia, você falou que teve muito sucesso nas atividades, né? As atividades não pararam durante esse período de isolamento social, tiveram as lives diárias, você falou aí, e agora está se retornando para esse contato, né? Agora a gente já pode visitar, né? Visitar as casas espíritas, você falou que já vai fazer uma visitação agora, e você acredita que aquele formato virtual seria abandonado ou agora ele caminha junto? Não, ele não pode ser abandonado, ele tem que caminhar junto, porque nesse período que estamos reclusos, nós atingimos pessoas no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em vários estados do Brasil, em várias cidades do estado de Goiás. Então, é o consolo chegando aos aflitos da terra. Esse trabalho vai continuar sim. Ele vai haver também um momento exclusivo do presencial, que a gente faz muita questão dele, e outros que serão híbridos, e também os procedimentos virtuais. Por exemplo, toda semana nós nos reunimos, todos os dirigentes de federadas do Brasil, com o presidente da FEB, para fazermos uma oração. Então está o Amapá, o Acre, Piauí, Santa Catarina, Goiás, o Mato Grosso, reunidos, e ele, o presidente da FEB, dirigindo o trabalho de Brasília. Portanto, esse trabalho... Isso não pode se perder. Então, outros tantos também, nessa mesma vertente, continuarão. E será que as casas espíritas continuam com esse modelo virtual? Parece que algumas sim, outras não, né? Nós continuamos, o Mensageiros continua, porque temos a facilidade de pessoas que estão lá conosco, nos auxiliando bastante. Então, nós continuamos, mesmo com a casa lotada, porque a nossa casa sempre tem uma tradição de muita gente, e mesmo com a casa lotada, nós ainda continuamos transmitindo e não vamos parar. O próprio congresso, né? Exatamente. Retornou presencialmente, mas foi transmitido. Como é que está a previsão, Márcia? Você pode falar para nós um pouquinho aí do próximo? Está muito cedo para falar, mas você está de frente com o balanço do último congresso, né? Quais são os planos para o próximo? Já estamos trabalhando o próximo congresso, já estamos trabalhando, sim, com a moçada junto, com pessoas adultas também, mas já estamos dando continuidade ao trabalho. O trabalho, na hora que termina o congresso, já se inicia a preparação do próximo, porque é uma preparação com muito detalhe.
porque primeiramente tem que convidar todos os expositores, se não convida com antecedência, eles têm outros compromissos, e aí os detalhes mesmo do cenário do evento, o tema e outras coisas mais, né? Perfeito. Pareceu adiantado mesmo a pergunta, mas eu já me lembro de participar do congresso e ao encerrar, no momento do encerramento do congresso, o pessoal já dava um alerta para o começo dos trabalhos para o próximo. Exatamente, já foi feito isso. Eu me lembro disso também. Márcia, voltando a uma questão que já abordamos, mas eu confesso que ainda fica aqui na minha mente. Se fôssemos perguntar assim o seguinte, né, quais são as principais necessidades e desafios que as casas espíritas em Goiás enfrentam hoje atualmente, talvez eu dissesse que passa pelo número de voluntários. Precisamos desenvolver um trabalho, mas não temos gente para isso. Você vê dessa forma também? Como é que você encara essa Se tivesse questão? mais gente, seria melhor, sem dúvida, né? Claro que seria melhor se tivesse mais pessoas. Mas os que estão dentro do movimento espírita, nas casas espíritas, à frente dos trabalhos, eles suprem. E suprem de que maneira? Trabalha sábado, trabalha domingo, até mais tarde da noite. Eu estou, por exemplo, com a minha filha Márcia aqui, e ela trabalha todos os dias, em todos os horários, até 11 horas da noite, inclusive com mídia, só que o detalhe, ela é advogada. Então, se precisar falar para ela, se vai lá e faz sopa, ela faz, lava o banheiro, ela lava, e, no entanto, ela não é da área de nada disso. Mas as pessoas que estão à frente, elas realizam esse trabalho assim, faz o que precisar. Isso é uma dedicação incrível. Parabéns, Márcia, por esse trabalho. E parabéns, Márcia, por esse trabalho conduzindo essas atividades da Federação Espírita do Estado de Goiás, que a gente sente mesmo essa vontade de unir todos. Né? E existem as regionais também, não é isso, Comar? Sim, essa que a gente vai fazer no próximo dia 14 é uma regional. É uma regional? Pode falar um pouquinho mais. Nós fizemos, há coisa de uns 15 dias, nós fizemos uma regional em São Miguel do Araguaia. Sim. Depois de Aruanã, depois de Luiz Alves, e foram várias e várias cidades ali próximas, todas essas do Vale do Araguaia estavam ali participando conosco, muitas casas espíritas, e nós levamos também daqui os líderes, os dirigentes de área, para realizarmos esse trabalho. Então, é um trabalho de amizade, é um trabalho de confraternização. Vamos fazer neste ano várias e várias viagens a Ipameri, agora Uruaçu, a Jataí e outras cidades do interior. Agora estou me lembrando dessas 4, mas são várias cidades. A próxima é Uruaçu, né? É a próxima é Uruaçu. Dia 14 agora de abril. O pessoal de Uruaçu já está avisado, né? Isso aí. Para quem não conhece, Márcia, como é que funcionaria? Seria um dia apenas, 2 dias? Como é que é feita essa integração lá durante a regional? Atualmente, antigamente a gente fazia em 2 dias, mas atualmente a gente está fazendo em um dia. Então ele começa às 14 horas, a apresentação da equipe, cada um dos coordenadores de área, que são 9 as áreas da federação, apresentam a sua área, e depois nós recebemos as demandas, as solicitações dos dirigentes de casas espíritas. Sim. Isso tudo entremeado de música, cafezinho, lanche, jantar, alegria permanente. E as demandas não são poucas, eu imagino. Não são poucas, mas aí a gente retorna, aí, por exemplo, se existe uma demanda na área do estudo, que é um dos departamentos da federação, essa área de estudo vai voltar à cidade, reunir com aquelas pessoas que lá estão, aqueles dirigentes de casas espíritas que lá estão, coordenadores estaduais de área, secretários de área, e aí vão levar a solução da demanda deles. Márcia, seria possível identificar assim, qual o ponto de maior demanda das casas espíritas? Seria no estudo? No estudo seria obras básicas, seria mediunidade, seria uma atividade assistencial? Seria possível identificar isso? Quais as mais demandadas? É a área da mediunidade. É a área da mediunidade. Interessante. Não esperava isso. Não. A área da mediunidade. Mas Por quê? As pessoas têm interesse muito e devem ter mesmo, porque a mediunidade é algo que você está trabalhando com a intuição, com a vidência, com a mediunidade de algumas pessoas. Então é necessário que saiba muito mesmo sobre mediunidade,
naquela acepção trazida por Kardec. A fé tem que ser raciocinada. Uma casa espírita sem o trabalho da mediunidade... É falta de caridade, inclusive, para com os espíritos, né, que precisam também das comunicações, né? Mas todas as casas têm o trabalho da mediunidade. Todas as casas têm o trabalho mediúnico. O seu plano de trabalho existe sim. Todas as casas, por menor que seja, tem lá o estudo básico da doutrina espírita e tem o trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico, sim. A federação... Agora a gente tem que analisar esse trabalho mediúnico, né? Por isso é que tem que ser raciocinada. Então terminou a orientação do espírito, a manifestação do espírito, vamos analisar o que foi que ele disse. A grande maioria, eu sempre digo que enquanto o espírito está com dificuldade, em sofrimento, a gente consola o espírito, traz o consolo a ele através das orientações trazidas pela codificação. Se é uma mensagem de mentor, aí a gente tem que analisar com mais profundidade para ver se ela está condizente com a orientação trazida por Kardec. Isso, daí a importância do estudo. A mediunidade nas casas espíritas, aqui em Goiânia e nas cidades do interior, acontecem talvez das mais diversas formas, né? Eu já vi que a mediunidade em si acontece de vários tipos de mediunidade mesmo. Mas, por exemplo, uma mediunidade de cura. Sim. Nós temos a ciência. E daí a importância de todos aqueles se aterem à ciência, ao médico, ao remédio, ao laboratório, à cirurgia, claro. Todas as situações próprias de um tratamento médico, atendendo à ciência. Claro. Daí a doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. Então, no aspecto da ciência, nós temos que ter o bom senso. Pode ir ao centro? Pode. Tem um espírito que faz tratamento, que não seja nada que afronte a ciência, por exemplo, o exercício ilegal da profissão, outras coisas assim. Então, quer dizer, um trabalho somente de passe, um passe de cura. Vamos tomar um passe de cura, muito bom. Água fluidificada, maravilhoso. Mas nós não podemos esquecer que o médico, a ciência está aí por uma outorga de Deus. De nenhuma forma afasta-se a medicina atual que nós temos aqui para tratar do nosso corpo, da nossa mente. E o grande exemplo é o próprio Chico, ele sempre tratou com médicos. Ele achava que mesmo que ele tivesse muito... Diziam para ele, né? Perguntavam ele, Chico, você tem tanta afinidade com tantos espíritos, né? Até com o doutor Bezerra de Menezes, um médico dos médicos. Como é que fica aí a situação dos teus olhos? E como é que você vai fazer? Eu vou ao médico para fazer cirurgia. Ele próprio, né, abriu mão dessa possibilidade de receber esse tratamento via espiritual, né? Ele preferiu a medicina, né? A ciência, sim. A própria doutrina espírita, Márcia, talvez a Márcia consiga falar melhor para nós, é dito que se um dia a doutrina espírita entrar em conflito com a ciência, qual que eu iria? São palavras do próprio codificador. A doutrina espírita caminhará para e passo com a ciência. Naquele ponto em que a ciência for contrária à orientação da doutrina, fique com a ciência. O que a gente tem visto é exatamente o contrário. A doutrina espírita fala e daí a algum tempo a ciência referenda. Tem se antecipado. Você observa, por exemplo, na obra Nosso Lar. Perfeito. Quando Kardec, a obra Nosso Lar é de 1943. Quando André Luiz chega na colônia Nosso Lar, uma colônia que ele foi socorrido, estava lá na colônia, vamos dizer, um bairro do plano espiritual, ele observa que o governador falava num determinado lugar e todas as pessoas da colônia viam e ouviam o governador. Repito, 1943, que o rádio, eu ouvi dizer, viu, Cleomar? Eu ouvi dizer que o rádio era de válvula, que tinha que bater no rádio para escutar o jornal Repórter Extra lá de São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas. Exatamente isso. 1943. Televisão nem pensar. Nem se falava. E naquela época, o André Luiz já trouxe a informação de tudo que ia acontecer no século XXI. Essa propagação dos meios de comunicação, em meados do século XX, ele já falou sobre isso. Um outro livro que é da dona Ivone do Amaral, com o espírito Camilo,
o grande Camilo Castelo Branco, autor português, um dos maiores, mais laureados autores de língua portuguesa, português, num determinado momento em que o Camilo estava no Vale dos Suicidas e tinha um outro espírito lá também, que havia cortado os pulsos, muitos anos estavam ali, eles sentem as mesmas sensações que sentiam no momento do ato fatídico. Quer dizer, se é problema de enfocamento, ele vai sentir falta de ar. Eles reproduziam aquela sensação. Eles sentem aquilo ali. E tem que ser dessa maneira mesmo para eles sentirem o que eles fizeram. E tinha um espírito que ele tinha cortado os pulsos. E aquilo ali esvaía assim, em sangue, 10 anos, 20 anos, a sensação, né? Porque não tem sangue, é a sensação. E eles chegaram lá e aplicaram alguma coisa, os espíritos mentores. Muito tempo depois a gente ficou sabendo que se chama laser, que é usado na cirurgias de... Escauterização. Exatamente. Esse livro também é na década de 40, por aí assim. Meados do século passado, muito tempo depois a gente ficou sabendo que tem dessa tecnologia. O laser. Quer dizer, só 2 exemplos. Poderia falar outros tantos exemplos aqui da ciência referendando a informação trazida pelo Espiritismo. No campo da tecnologia isso acontece bastante, a gente vê, né? Vê nas obras mediúnicas e muito tempo depois a gente percebe aqui ela no nosso plano no uma material. coisa parecida com o que líamos lá naqueles livros, né? O Kardec, quando ele lança a Revista Espírita de Paris, primeiro ano da edição, 1858. Em 1866, ele traz uma história muito interessante lá na Revista Espírita. Hoje ela é encadernada, compilada, como se fosse um livro. Mas ele sonha que estava numa reunião. Para a gente hoje, fala assim, mas que coisa, não parece uma coisa tão banal. Para 1866 não era. Ele sonha que estava numa reunião e nessa reunião eles estavam discutindo, as pessoas que estavam lá, ele só participou, assistiu a reunião, as pessoas que estavam lá estavam discutindo a maneira de melhorar o impacto da roda da carruagem. E aí eles chegaram à conclusão seguinte, que se eles colocassem uma borracha na roda da carruagem, o impacto ia ser menor e ela ia desenvolver uma velocidade maior. Tipo assim, 10 quilômetros em 1 hora. Ia ficar mais eficiente. Nessa proporção. E aí ele vai perguntar ao Dr. Demer, que era um médico, amigo dele, falou assim, o que eu sonhei? E ele diz a ele assim, você acha que nós, espíritos, né, não estamos ligados às coisas da Terra? Quando se tem uma invenção, quando há necessidade de realizar alguma coisa para a melhoria da sociedade, para o conforto da sociedade, nós reunimos os espíritos encarnados durante o período do sono e os desencarnados e damos a orientação. E daí, então, a gente conclui que muitas situações, por exemplo, a vacina foi descoberta aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em outros lugares, porque os espíritos reuniram os mentores e disseram assim, Carlos, vai lá e dá essa orientação para as pessoas, porque assim vai funcionar. Então, tudo está interligado, plano físico com plano espiritual. Nós somos seres imortais habitando um corpo físico. Interessante esse exemplo da vacina, porque o conhecimento realmente a gente vê que surgem diferentes pontos aqui no nosso planeta, né? Acaba se desenvolvendo em um ou outro por circunstâncias que a gente não conhece. Mas aquele conhecimento foi dado, né, para ser desenvolvido, porque chegava o momento, seria assim. Exatamente. São as a própria ondas, doutrina espírita. Poderia ser, Márcia, a própria doutrina espírita, porque as mensagens codificadas teve o controle, não teve, dos médiums. A mensagem era dada para diferentes médiums e depois ela era... Diferentes lugares, né? Diferentes lugares, depois era reunida para confirmar a veracidade, não era assim? Mas Jesus, quando ele se dirige ao apóstolo João, ele diz assim, eu voltarei ao Pai, não vos deixarei órfãos, mais tarde eu enviarei o Consolador. E essa doutrina, ela só poderia ter chegado na época que ela chegou,
E se observarmos as questões da história universal, quer dizer, vem uma revolução na França para aparar as arestas de despotismo que existiam lá, porque as questões da França e que levou àquela revolta primeiro, porque a realeza, a nobreza e o clero não pagavam impostos. Então, quer dizer, sobrou quem? O povo que trabalhava mesmo, porque nobreza não trabalha, realeza não trabalha, o clero também, com todo respeito, mas também não trabalhava. Então, o povo pagando imposto para bancar essa turma de pessoas, essas classes sociais. Daí vem a Revolução, daí vem Napoleão. E logo depois começa a surgir nos Estados Unidos as manifestações das Irmãs Fox, 9 anos antes das Irmãs Fox, nos Estados Unidos, no condado de Nova York. E depois vem Kardec com a codificação, porque o primeiro momento do Livro dos Espíritos, ele vem com 501 perguntas. E são aquelas meninas, a Caroline, a Julie Boudin, a Irmãs de Faux, a Jafé, que realizam a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas se nós formos lá em Obras Póstumas, nós vamos ver tantas histórias, porque Obras Póstumas é quase que o diário do codificador. E ele vai trazer muitas informações a respeito das orientações trazidas pelo Espírito Verdade, que é o próprio Jesus. Mas existe um livro do professor Canuto, ele chama-se O Livro Espírita e Sua Tradição Histórica e Lendária. E nesse livro, ele vai contar o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. E vai também contar como é que aquelas pessoas foram se aproximando, chegando umas perto das outras, para a realização desse trabalho. Porque a mediunidade, o nome mediunidade foi dado por Kardec. A orientação foi dada pela codificação da doutrina espírita. Mas se nós voltarmos no tempo, nós vamos ver que em todas as épocas da humanidade teve manifestação mediúnica. Os fenômeno já acontecia. Os politeístas acreditavam nas sibilas, nas pitonisas, nas profetisas, Grécia, Roma, Egito, tudo isso acontecia lá. Os iniciados do Egito, que tinham as condições de falar com os espíritos, mas se nós observarmos o Velho Testamento, a primeira revelação, Moisés, o Decálogo é um trabalho mediúnico. Não acontecia assim de forma abrangente como veio acontecer mais tarde, logo depois da Revolução Francesa, mas acontecia em alguns grupos, né? Isso no passado. O fenômeno da mediunidade. Acontecia com muita frequência. Por exemplo, quando Jesus é apresentado ao templo de Jerusalém, bebê, para manter as tradições, lá estavam Simeão e Ana, a profetisa Ana e o médium Simeão. Estavam os dois na porta do templo. E Simeão pega Jesus no braço, começa a fazer algumas inquirições, perguntas dele para com ele mesmo, e depois ele entrega a criança para Maria Santíssima e diz assim: eu já posso ir para o Pai porque hoje eu conheci a salvação. Então eles, naquele momento, eles observaram que Jesus era o Messias. Se verificarmos o Natal, aquilo ali é um trabalho mediúnico dos espíritos para envolver tantas e tantas pessoas que estavam ali, os pastores, os magos, os próprios animais, quer dizer, a estrela de Belém, tudo ali é a preparação do plano espiritual para o advento de Jesus. Mas se observarmos também outras aparições, Jesus apareceu para Paulo de Tarso, e isso ninguém pode negar, porque a única coisa que ele não queria na vida era ver Jesus. No entanto, ele apareceu para Paulo de Tarso. Mas se seguirmos na história, quantos e quantos que são considerados santos da Igreja Católica que eram médios? Santo Antônio é um deles. Mas as aparições de Maria Santíssima, quando ela aparece para um índio no México, quando ela aparece para as meninas em Portugal, em Fátima, quando ela aparece na Medalha Milagrosa em Paris. Quer dizer, interessante que Nossa Senhora aparece para índio, para menina, para mulher, né? Ela não apareceu para um varão, um homem. Por que será? Para dizer o seguinte: é para todas as pessoas, não pode haver discriminação. Mas você tocou num ponto interessante aí, que a mediunidade ela existe desde que existe o homem ou o espírito encarnado, né? E os espíritos no outro plano. E alguns amigos nos perguntam, mas o espiritismo não está na Bíblia.
aí a gente questiona assim, por que não está na Bíblia, né? Porque a própria palavra espiritismo foi criada ou foi definida por Allan Kardec quando da codificação. Isso aconteceu em 1860 e pouco, né? Então não pode constar na Bíblia que foi escrita nos primórdios do ano 2000, né? No ano de 90, 70, né? 80. Então, a palavra espiritismo não está escrito na Bíblia. Mas quando Moisés... Com outro formato. Quando Moisés proíbe a manifestação Ou dos espíritos... Comunicação, a comunicação dos espíritos, porque você só proíbe uma coisa que existe. Se não existe, você não tem como proibir, né? Nada que não existe. Então, se Moisés proibiu, lá está no Deuteronômio, que é o último livro da Torá, que são os 5 livros atribuídos a Moisés. Se ele proibiu, porque existia. E ele faz uma ressalva, que ele podia receber e o irmão Arão também podia receber os espíritos. E por que ele proibiu? Pela falta de critério das pessoas em evocar os espíritos. Então, em razão disso é que ele proibiu. E você acredita que hoje, Márcia, a mediunidade esteja acontecendo assim, de forma mais ostensiva? Pode estar acontecendo mais com as pessoas do que antigamente? Não, pelo contrário, houve um momento que havia necessidade da ostensividade das manifestações para chamar a atenção mesmo. E os fenômenos também. Então, fatos que aconteceram em Paris e na França naquele período, por exemplo, uma cidade inteira ser envolvida nos procedimentos de obsessão, e quanto mais eles faziam exorcismo, está lá também na Revista Espírita de Paris, quanto mais exorcismo eles faziam, mais os espíritos ficavam irritados e mais eles se manifestavam. Hoje já não existe essa condição mais de tão ostensiva assim, porque os livros estão aí para a gente ler, sobretudo o livro dos médiuns, estudar o livro dos médiuns e colocar em prática. Seria como dizer assim, hoje não tanto mais é necessário o fenômeno físico, mas é necessário assim, o desenvolvimento moral. Isso. Seria assim? Nossa atenção está mais voltada agora nesse momento para o nosso crescimento moral. É um dos fundamentos da doutrina. Que os fundamentos da doutrina é a paternidade de Deus, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a reforma moral. Então, todas essas situações anteriores a gente vê nas outras religiões também. Sim. Porque quando a gente fala, por exemplo, em pluralidade dos mundos, muitos poderão até não acreditar nos mundos que existem. Mas quando fala-se céu, inferno, purgatório, são mundos diferenciados. Então, há essa colocação, a diferença. Mas a reforma moral é proposta da doutrina espírita. É a eliminação do egoísmo. O Emmanuel tem, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho tem 28 capítulos. No capítulo 11, item 11, é a única mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel na codificação. E depois ele vem com o Chico, mas na codificação é somente essa. E ele começa assim, falando sobre o egoísmo, charga moral da sociedade. Você mesmo falou isso no começo do nosso bate-papo, combater o egoísmo. Sim. Logo no início, dentre os projetos que você estava comentando com a gente, da FEERG, eu perguntei alguma coisa e você falou, não, o propósito vai ser sempre esse. E a gente observa, por exemplo, o egoísmo quando há uma diferença social, uma discrepância social. Uns com tantos, outros sem nada. É bem a característica. Né? Então, quer dizer, é mundo subdesenvolvido mesmo, porque tem que ter uma equidade de dignidade com relação às pessoas. Por que um pode ter um hospital de primeira ponta e o outro não tem nada, não tem nenhuma cibalena para ele tomar? Nós poderíamos dizer que num país mais igual, uma igualdade social mais visível, não teria tanto egoísmo? Tem egoísmo, sim. A diferença é que as pessoas têm um conforto, vamos dizer assim, um conforto material maior, e aí fica como se fosse camuflado. Mas se ela, se ela puder atender a si mesma antes de atender os outros, com certeza ela fará isso. Entendi.
Bom, nós estamos chegando nos minutos finais do nosso episódio piloto, né? Durante esse podcast tivemos aqui uma conversa muitíssimo interessante com a presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Abordamos diversos pontos, né? Falamos sobre como se tem atuado a federação para promover a união. A palavra-chave aqui foi a união das casas espíritas e do movimento espírita de forma geral aqui no estado de Goiás. Falamos de alguns projetos em andamento também. Caros amigos, este foi o nosso episódio piloto. Esperamos ter proporcionado uma conversa agradável, uma conversa esclarecedora sobre o tema proposto. Se vocês gostaram de estar aqui conosco, né, pode comentar nas redes sociais da FEEGO. Lá no site da FEEGO tem todos os pontos de contato, né? Tem isso? Tem isso lá? Tem, né? Sim, tem. Então, nossos agradecimentos finais. Tem alguma palavra a mais, Márcia, que você gostaria de falar para nós, para fecharmos aqui esse nosso episódio? Nossa gratidão pela oportunidade, o nosso convite. Aliás, são 2 convites. Dia 18 de abril, estaremos completando 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Nós já falamos anteriormente, mas Sim. Estamos repetindo. Claro. E vamos também homenagear os ex-presidentes da federação com uma galeria de fotos deles, dos ex-presidentes, 19h30, na sede da Federação Espírita, ali na Ricardo Paranhos. E todas as manhãs nós estamos na federação para tomar aquele cafezinho amigo, e todas as pessoas que tiverem interesse, puderem estar lá conosco, nos dá a honra, o prazer da presença, nós ficaremos muito felizes. Todas as manhãs? Todas as manhãs. De segunda a sábado. De todos os dias, todos os dias. Perfeito. Cleomar? Só não vamos no domingo, porque domingo a gente faz outras ações também. Outras visitas também, né? Ricardo, eu agradeço enormemente a sua presença e a sua participação, né, conosco nesse projeto piloto, né? Com certeza daqui vão nascer muitos outros, né, podcasts desse formato de divulgação que a gente acredita que é bastante interessante, sempre que no final a gente torne uma conversa bem agradável, bem salutar e bastante esclarecedora sobre a doutrina. Mas, especialmente a você, gostaria de agradecer pela presença. Obrigada, Cleomar. Obrigada a todos. Né? Tem uma plateia aqui, tem umas moças lindas aqui nos assistindo. A nossa gratidão a todas. Obrigado a vocês, né, Márcia, nossa jornalista ali, pelas presenças. E agradecer também, né, você vai fazer esse agradecimento, né, ao pessoal aqui da F5. Pode fazer, né? Claro. Agradeço aí a F5 da Bruna, né, que nos atendeu aqui gentilmente, nos cedendo esse espaço inicial para a gente depois dar continuidade nesse processo. E gostaria, né, de convocar aí as pessoas que quiserem entrar conosco, abraçando essa causa, para que a gente possa tornar isso aqui rotineiro, né, pelo menos uma vez por semana, um bate-papo desse, não só com a Márcia, mas com tantos outros que podem também participar conosco e acrescentar algo mais, né, na divulgação da doutrina. Estamos aqui à disposição, pode fazer contato com a Federação Espírita do Estado de Goiás para se tornar aí um patrocinador desse podcast. Claro, claro. Relembramos que a participação de todos é importante para a divulgação da doutrina espírita. Convidamos todos a visitarem a página da FEEGO, feego.org.br, para conhecer mais sobre as atividades e projetos iniciados pela instituição. Obrigado pela audiência e até a próxima.